Olá pessoal, estou aqui de novo, a Neuza, Bendite da Inclusão, e hoje nós já vamos começar a falar um pouquinho desse processo de ensino-aprendizagem, processo que é educativo, mas ele é um processo social e que não deve ser encarado só como um processo social, como tem sido a rotina na grande maioria das escolas e até algumas famílias, porque eu me espanto às vezes em escutar no meu dia a dia que algumas famílias não acreditam nos seus filhos e acham normal ir para a escola apenas para socializar. Pois eu vou dizer para vocês, como pedagoga, como psicopedagoga e como mãe de uma jovem com síndrome de Down, que isso não é normal. Normal é você acreditar no seu filho ou na sua filha, normal é você conhecer as necessidades que ela tem ou que ele tem, normal é você investir com as estratégias corretas, com os recursos corretos e com os apoios necessários. Aí sim, eu garanto para você que com toda uma adaptação de currículo, com toda uma adaptação em materiais de apoio que são utilizados pela família em casa, que são utilizados pelas terapeutas e pelos professores, a inclusão começa a acontecer. Obviamente não é um processo fácil e nem é um processo inflexível. Nem muito menos existe um método único para guiar esse processo. Muito ao contrário, nossos olhos eles devem estar atentos aos sinais que as crianças mesmo nos dão. Por quê? Porque às vezes você acha que você está indo pelo caminho certo e você não adquire, não chega no resultado que você esperava. Então você vai pensar, realmente ela não tem potencial para aprender isso, então eu vou deixar esse conteúdo de lado, ou então eu vou empobrecer esse conteúdo e vou partir para outro. Não, nesse momento você tem que fazer uma reflexão sobre você mesmo. Por que ela não conseguiu aprender? Ela não conseguiu aprender porque ela não tem potencial para isso, ela não conseguiu aprender porque você não conseguiu passar para ela esse conteúdo da forma como ela precisa e da forma como ela consegue assimilá-lo. Quando eu digo você, eu estou falando de mim, porque essa é a minha vivência, esse é o meu dia a dia. Então, o que eu quero dizer é que, além de um processo educativo, um processo social, ele é um processo que exige o tempo todo uma autoavaliação do educador, do terapeuta e da família. Exige o tempo todo adaptações, flexibilidade. Exige o tempo todo solidariedade e você se colocar no lugar do outro, né? E entender que se aquela criança não conseguiu aprender aquele conteúdo da forma como você está ensinando nesse momento, então você deve buscar uma outra maneira de ensinar esse conteúdo que possibilite essa aprendizagem. Isso sim é justo, e isso é verdadeiro, e aí esse tem sido o meu dia a dia. Com quem eu aprendi isso? Não foi na faculdade, não foi na pós, na especialização. Eu aprendi isso com as crianças, eu aprendi isso com a minha filha, aprendi com todos os outros com os quais eu lido no dia a dia. A gente precisa parar um pouquinho e descobrir nessa nossa meditação, nesse momento, nessa reflexão, qual é a diferença entre incluir e integrar. Incluir é você fazer parte de um grupo. Por exemplo, incluir o meu nome na lista de candidatos. Isso é incluir. Integrar é diferente. Então eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Pega aí uma receita de um bolo. Então, a primeira parte da receita do bolo diz o quê? Os ingredientes. E aí depois vem o quê? O modo de fazer. Então, vamos lá. Para fazer um bolo, você precisa de ovos, leite, manteiga, fermento, farinha e assim vai. A pergunta é, só os ovos fazem o bolo? Não. Só o leite faz o bolo? Também não. Só a farinha faz o bolo? Também não. Então, todos esses ingredientes, eles têm que se misturar. Eles têm que se integrar, ser transformados numa massa. E a inclusão é isso. Né? Incluir é integrar essa criança no grupo, onde ela está num espaço alfabetizador, num espaço social, num espaço que a acolhe e que possibilita que ela construa a aprendizagem. Como ouvinte? Não, participando. Ela vai produzir, ela vai se desenvolver a partir dos recursos que a gente oferece para ela, a partir das adaptações dos materiais e dos conteúdos nas escolas
E no horário alternado ao da escola, obviamente, através de todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar, onde ela vai ter vários terapeutas em conjunto atuando junto com a família em casa para dar um reforço necessário, desenvolver as habilidades e os conceitos que ela necessita naquele momento para chegar naquele resultado. Isso é incluir. Então, a gente já chegou à conclusão que incluir exige integração, né? Exige uma mistura de vários ingredientes. Então, voltando a falar, daqui para frente vamos pensar nisso. Inclusão só acontece quando os pilares principais desse processo estão unidos num esforço único, com o objetivo único de fazer com que essa criança desenvolva as habilidades e os conceitos necessários e que são básicos para a sua alfabetização, mas não só para a sua alfabetização, mas para que ela se torne autônoma e independente no seu dia a dia. Então, exige um trabalho da família em parceria com a escola, em parceria com uma equipe multidisciplinar. Cada um falando uma língua e fazendo independentemente aquilo que acha que deve ser feito? Não. É como uma junta médica. Quando existe um caso, esses médicos se reúnem, estudam quais são as necessidades daquele paciente e chegam à conclusão de como eles vão realizar aquela cirurgia ou aquele tratamento. A mesma coisa com a criança que precisa de um atendimento mais especializado. Se cada médico, ou se a equipe médica na sala de cirurgia fizesse cada um que achasse que deveria fazer, provavelmente não ia ter paciente que resistisse a nenhum tratamento, a nenhuma cirurgia. Não é? Então a gente tem que chegar a um bom senso e realmente o olhar tem que estar sobre a criança.